Existe um padrão silencioso e destrutivo entre todos os profissionais. E eu te garanto que não é o que você está imaginando. Eu não estou falando de nenhuma estratégia de performance, ferramenta de produtividade ou certificação. Eu estou falando num diferencial competitivo que reside no que eu chamo de manutenção biológica do indivíduo. Profissionais de destaque entenderam que sono e exercício físico não são luxos ou simplesmente hábitos de bem-estar. Eles entenderam que ambos são a base para a verdadeira performance. E se você quer entender por que alguns parecem aprender de forma cada vez mais rápido do que outros, fica nesse vídeo que eu vou te explicar com base na ciência. O erro mais comum de boa parte desses profissionais é simplesmente confundir o caminho e também a prioridade das coisas. Uma coisa que eu observo em muitos profissionais é exatamente tentar usar uma ferramenta dentro de uma estrutura ruim. Qualquer estratégia que você utilize para performance, aprendizagem, para produtividade, ela só vai ser eficiente se você tiver como sustentá-la. Ela só vai ser eficiente se ao longo do tempo você tiver consistência para conseguir repeti-la. E qual é o maior erro? O erro comum? Justamente tentar utilizar ferramentas visíveis para otimização desse tempo e energia e simplesmente ignorar essa base invisível. Ignorar que existe uma infraestrutura cognitiva. Sem base, a estratégia não atinge o seu potencial. Como eu falei, obviamente, você pode usar o que for, mas se o seu cérebro não consegue processar uma informação, se você não consegue ter uma boa retenção daquilo que você aprendeu, se você não consegue entregar e performar bem durante o período que você separa para estudar, trabalhar e resolver outras questões, nenhuma estratégia vai adiantar, obviamente. Porque você precisa cuidar dessa base, dessa estrutura que é uma infraestrutura invisível, mas também uma infraestrutura indispensável para que você consiga performar bem. Dentro disso, a gente precisa entender por que muitas vezes essas estratégias falham. Por que você pode ter o melhor curso, a melhor ferramenta, a melhor IA, o melhor estúdio, escritório, espaço possível, ambiente de estudo, mas ainda assim você está falhando e não está conseguindo performar dentro daquilo que você espera. Às vezes você pode olhar pessoas que tenham condições de espaço físico, por exemplo, ou até mesmo de ferramentas que você considera inferior, mas que elas produzem muito mais que você. Alguns fatores podem estar relacionados a isso. Dentre esses fatores, essa estrutura cognitiva invisível. E o sono entra como um aspecto principal. O sono ele vai entrar aqui como algo que a gente precisa dar manutenção, mas que muitas vezes a gente ignora. Tem muita gente que acredita que o sono é como se fosse só uma pausa no dia. Uma pausa, eu preciso dormir para acordar amanhã e iniciar o dia todo de novo. E ele não entende que existem alguns fundamentos do porquê a gente precisa de uma boa noite de sono. É durante esse sono profundo que o nosso hipocampo transfere as informações para o nosso córtex. O que isso significa? Aqui, a gente tem a consolidação. Nosso hipocampo, ele é responsável por processar as informações durante o dia. A gente vamos colocar como se fosse a nossa memória ali de trabalho. Então, a gente vai fazendo as coisas e a gente vai acumulando essas informações ali. Se a gente não tiver uma boa noite de sono, essas informações não serão recuperadas no dia anterior. Por quê? Porque a gente não conseguiu passar essa informação de um lado para o outro do nosso cérebro. A gente não conseguiu fazer com que essa informação fosse para o nosso córtex. Por quê? Nosso córtex é onde fica nosso espaço físico, né, da nossa memória, onde a gente consolida aquilo que a gente estudou, aprendeu, aquelas informações que nós tivemos
acesso, mas que nós queremos recuperar depois. Então, a gente precisa pegar essa informação e colocar ela lá dentro do nosso cérebro em um lugar depois para a gente conseguir recuperar. Dentro disso, a gente tem, por exemplo, o sono REM. No nosso sono REM é o momento em que ocorre esse processo, esse processamento, né, emocional. É onde a gente consegue fazer conexões criativas, onde a gente consegue ter um momento em que o nosso cérebro ele faz como se fosse uma limpeza. Então, a gente tem esse sistema linfático que faz uma limpeza dos resíduos que ficaram no nosso cérebro do dia e deixa o nosso cérebro resetado para a gente iniciar um novo dia, iniciar um novo processo de aprendizagem, de conhecimento, uma nova rotina, os nossos hábitos. E nova rotina, eu digo a rotina daquele dia, né? Todos os dias, obviamente, a gente tem características e influências do nosso cotidiano que são diferentes, né? Até mesmo porque segunda, quarta, quinta, né? Segunda, terça, quarta, quinta são dias diferentes e a gente vai ter demandas diferentes. Então, a gente consegue resetar o nosso cérebro para se preparar para o dia seguinte. Essas toxinas que esse sistema vai limpar são toxinas que têm relação, sim, com o nosso processo de performance, produtividade e aprendizagem, mas também do funcionamento geral aí do nosso cérebro, que é o nosso, né, uma parte tão importante para a gente aí em todos os nossos aspectos físicos e emocionais. Dentro disso, a gente tem alguns impactos. E o que significa nesses impactos? Quando a gente olha para esse custo, ele não é só um custo cognitivo, vamos dizer assim, a gente consegue mensurar. É como se a gente conseguisse ter um custo matemático daquilo ali que a gente está falando em relação ao sono. Existem diversas pesquisas que vão mostrar uma quantidade ideal de sono, mas também os principais prejuízos da falta do sono, da falta de ter uma noite de sono profundo. E lembrando que sono ele não é só quantidade, ele é também qualidade. Então, quantidade importa, mas qualidade também importa. Se você tiver um sono só leve, esse sono você não vai conseguir entrar no sono profundo, no sono REM, então você não vai conseguir ter essa consolidação, você não vai conseguir ter essa manutenção dos seus outros processos aí cognitivos, emocionais, do seu cérebro durante esse período. Então, tem um autor que ele estudou o sono e ele estudou muito sobre a privação do sono. E ele diz que se a gente tem um déficit de 6 horas de sono apenas por 2 semanas, ou seja, durante 2 semanas você só dorme 6 horas de sono à noite. Ele vai dizer que isso é equivalente a você ficar 48 horas sem dormir. Ou seja, você ficar 2 dias inteiros acordado. Isso quer dizer que você dormiu todas as noites e talvez você achasse muito mais prejudicial só se você tivesse ficado acordado 2 dias, então você prefere tirar ali horas, né, da sua noite de sono diária, mas você acredita que está tendo uma vantagem, porque está dormindo aí durante 6 horas. E ele vai dizer que é equivalente você ficar 2 dias sem dormir. E quais são os prejuízos, né? Ele vai trazer aí uma queda de 40% na retenção. Então, você tem uma queda na sua memória, por quê? Essa retenção dessas informações, elas entram, né, para esse nosso estado, elas vão para nosso córtex e a gente não consegue fazer isso. Na verdade, a gente faz, mas com uma capacidade bem menor. A gente chega aí a reduzir 40% dessa retenção. E emoção, ele vai dizer que a nossa amígdala, que é onde a gente processa essas emoções, ela vai ficar 60% mais reativa. Isso significa que a gente vai ter um controle, uma regulação emocional menor. Então, a gente fica mais vulnerável emocionalmente. Então, quando a gente fala de sono, a gente não está falando só de memória, de atenção, de concentração. A gente também está falando de emoção. E o exercício físico, o sono, ele contribui para todos esses aspectos. Então, a gente precisa entender isso
e enxergar o sono, sim, como um hábito, né, que a gente precisa desenvolver. Ele é importante para o nosso bem-estar geral. E quando a gente está pensando em produtividade, performance e aprendizagem, ele também é importante. Imagina você, um profissional que vai aí ter uma capacidade 40% menor do que outros profissionais da sua área na hora que você for estudar, na hora que você for apresentar algo, que você for aprender algo novo. De fato, isso vai te colocar num outro patamar, mas num patamar inferior ao que das pessoas que realmente conseguem priorizar. Então, a gente precisa ter o sono como uma necessidade, mas também como parte de um método, como parte de uma estratégia para que a gente consiga chegar aonde a gente quer chegar. O sono, ele é importante em todos esses aspectos. O sono consolida a memória, mas ele também traz para a gente outros benefícios. E aí, a gente, falando de sono, existe um outro componente que eu já dei o spoiler anteriormente aí, que é o exercício físico. Esse outro componente, ele também é importante para a gente conseguir usar uma plasticidade neural, para que a gente consiga ter o nosso cérebro funcionando bem, funcionando como ele deve funcionar e a gente consiga aumentar a nossa performance. Dentro da bioquímica, a gente tem alguns fatores quando a gente fala de exercício físico. A gente tem um fator derivado do cérebro, que é como se fosse uma proteína. Os autores que pesquisam essa proteína, BDNF, eles vão falar que é como se fosse um fertilizante. Então, imagina que você plantou algo e aí você tá vendo, tá ali crescendo, nascendo devagarzinho, seu tomateiro, vamos colocar assim, você plantou tomate. Falei tomate porque quase todo mundo já viu um pé de tomate na vida. Tomate, tu joga semente, às vezes até em cima de alguma coisa assim, o negócio nasce. Mas ele morre fácil, ele não vai encher de tomatinho simplesmente se você deixar ele lá assim. Mas se você joga um fertilizante, você vê aquilo proliferar. Você vê aquilo ali dar mais, crescer mais, dar mais frutos. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Quando a gente tem um fertilizante e esse fertilizante, que é essa proteína, vem por meio do exercício físico, a gente consegue aumentar a nossa plasticidade. O que é nossa plasticidade? A capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões, a capacidade do nosso cérebro de ter mais de uma via, né, de conexões neurais. Então, ele aumenta essas vias das conexões neurais. O exercício físico também, ele traz algum aumento de alguns neurotransmissores que são importantes, como dopamina, serotonina. E esses neurotransmissores, eles são como se fosse um coquetel, né? Vamos dizer assim, neuroquímico, que a gente consegue criar um ambiente cerebral perfeito para a gente ter foco, para a gente aprender melhor, para a gente tomar decisões difíceis sobre pressão. Quando eu falo para vocês de regulação, por exemplo, emocional, que tem uma influência do sono sobre a nossa amígdala, é exatamente também por isso, porque para a gente tomar decisões, né, difíceis, para a gente trabalhar sob pressão, a gente precisa ter um bom controle emocional. E um controle emocional, ele parte sim da gente ter autoconhecimento, mas ele parte também da gente conseguir manter esses hábitos que são saudáveis, exercício físico e sono regulado. E a gente também aí, quando a gente faz exercício físico, nessa parte bioquímica, a gente tem uma estrutura do nosso cérebro que aumenta, que é o nosso hipocampo. E o que isso significa, Débora? Quando a gente tem esse aumento do nosso hipocampo, é um lugar onde a gente armazena as informações, lembra que eu falei com vocês lá em cima? Que é as informações armazenadas durante o dia, que durante o sono a gente leva para o córtex pré-frontal, que é durante o sono profundo, para o nosso córtex. Então, a gente precisa de exercício físico para a gente conseguir aumentar essa nossa capacidade, aumentar esse nosso espaço do hipocampo. E aumentando esse espaço, a gente consegue ter mais retenção de informações, armazenamento de informações, para depois a gente levar aí para essa nossa memória. E qual é a ação e o retorno? O que você precisa fazer?
Aqui, gente, lembrando que eu estou falando do exercício físico como uma estratégia para a gente conseguir render mais, ter um bom funcionamento do nosso cérebro, tá? É claro que o exercício físico ele tem inúmeros outros benefícios e pode ter também benefícios com finalidades estéticas, se você assim quiser. Mas, muitas vezes, o exercício físico ele é visto mais como uma punição. E, na verdade, ele é um privilégio. Se você pode se exercitar, fazer exercício, você deveria colocar ele como compromisso na sua agenda. De 20 a 30 minutos de aeróbico, pode ser um aeróbico moderado por dia, você já consegue um bom efeito, você já consegue um bom resultado. E aqui tem um pulo do gato. Quando a gente faz exercício físico, por exemplo, de 20 a 30 minutos ali de aeróbico moderado, e a gente consegue no pós, né? Então você fez exercício físico de manhã, chegou em casa, tomou seu banho, comeu e consegue sentar para trabalhar ou estudar, você vai conseguir ter de 2 a 3 horas de foco aumentado. E isso a ciência explica. Por quê? A gente consegue ter nossas funções executivas mais otimizadas. Então, nosso foco, nossa concentração, nossa atenção, a gente consegue ficar com tudo isso mais otimizado para aquele momento devido a tudo o que o exercício físico, como eu mostrei para vocês, dopamina, né? Tudo que o exercício físico liberou, né, durante a prática da atividade. Então, isso é um investimento cognitivo que você está fazendo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar caminhando, de estar correndo, de estar fazendo algum tipo de exercício físico que é mais nesse sentido aeróbico, e a sua mente está borbulhando de ideias. E você chega como se você tivesse tido, assim, um super momento de concentração. E, na verdade, o que está acontecendo você está otimizando suas funções executivas, você está conseguindo criar neurotransmissores naquele momento, aumentar seu hipocampo e ser mais criativo, ter mais ideias, ter mais resoluções de problemas, conseguir pensar as coisas por outra ótica, tudo porque está acontecendo um processo bioquímico dentro de você enquanto você pratica aquela atividade física. Então, é muito importante a gente entender isso e a gente conseguir usar ao nosso favor. Então, aqui a gente tem uma grande conexão com tudo que a gente conseguiu entender durante esse vídeo e com tudo que a gente fala aqui no canal. Então, quando a gente fala sobre performance, quando a gente fala sobre aprendizagem, a gente está falando também de outros aspectos. Quando eu trago aqui para vocês conteúdo sobre exercício físico, sono, emoções, estratégias de aprendizagem, uso de inteligência artificial, tudo isso eu estou falando de aspectos que fazem parte de um mesmo ramo que vão te levar ao seu resultado, ao seu objetivo. Eu gosto muito da analogia da árvore. A gente tem a raiz, a gente tem o tronco, a gente tem o caule, aí a gente vai ter as folhas, aí a gente tem os outros galhos e aí sim a gente tem os frutos. Então, a gente falou de fertilizante, a gente falou de vários processos que fazem parte dessa raiz, desse tronco, até a gente conseguir chegar nos frutos. Tem árvores que vão dar frutos mais bonitos, tem árvores que vão dar frutos não tão bonitos. Por quê? Justamente porque existem cuidados diferentes. Então, se você cuida bem da sua raiz, da sua base, da terra em que você está plantando a semente, obviamente os seus frutos vão ser os melhores. E aqui a gente tem uma vantagem invisível. Isso aqui é uma vantagem que não existe em nenhum currículo. Ninguém vai colocar no currículo: eu durmo 8 horas por noite, eu faço exercício físico regularmente, 30 minutos todos os dias. Ninguém vai colocar isso. Mas isso, de fato, é uma vantagem que vai te proporcionar um maior rendimento e esse maior rendimento vai te dar melhores resultados e são esses resultados que vão fazer com que você se destaque dentro de qualquer coisa que você se propor a fazer. Então, essa é uma vantagem. Quando a gente consegue ter foco profundo, quando a gente consegue ter uma maior retenção, quando a gente consegue ter uma regulação emocional maior sob pressão, a gente obviamente se destaca. Porque muitas pessoas elas não têm consciência
desse caminho, desse processo, dessa base que elas precisam cuidar para que elas consigam colher esses frutos, e também muitas pessoas não têm interesse em buscar materiais, vídeos e conteúdos que vão ajudar elas a serem mais produtivas. E aqui a gente também tem o benefício de ter a criatividade para resolução de problemas, mas também a criatividade de forma geral para outros aspectos da nossa vida. Às vezes a gente consegue trazer soluções criativas sobre uma nova perspectiva para algo que a gente quer desenvolver, fazer, justamente porque a gente tem o nosso cérebro funcionando em sua capacidade, funcionando aí no máximo que consegue, é você levar aí para o seu 100%. E quando a gente cuida da base, a gente consegue depois cuidar melhor dos outros aspectos que a gente precisa. Aí sim, você vai fazer um curso, você vai ter um maior aproveitamento, você vai fazer uma entrevista, você vai ter um maior controle emocional, você vai estudar por conta própria um conteúdo que você precisa ler um livro, você vai conseguir ficar mais tempo concentrado, você vai conseguir ficar mais tempo ali com atenção e conseguir fazer de uma conexão criativa daquilo para outros aspectos da sua vida. Então, a gente precisa ter atenção a isso. E, por fim, existe uma sequência biológica que a gente consegue fazer e uma adaptação, que é um protocolo para a gente de rotina. O que a gente precisa fazer? O que a ciência diz que é necessário? Nós precisamos ser consistentes. Consistente no horário de dormir e consistência no horário de acordar. Na duração também do nosso sono. Uma coisa que é muito curiosa é... Diversas pesquisas já mostraram que existe uma temperatura ideal para o sono, né? E a gente, se você vive assim como eu no Brasil, aqui a gente tem uma diversidade de temperatura muito grande, mas a gente vive principalmente, né, boa parte do ano com calor. E a temperatura ideal para o sono geralmente é de 18 a 20 graus. Então, se você tem a possibilidade de dormir de 18 a 20 graus, essa é uma temperatura ideal para que o seu corpo entre nesse estado de relaxamento para que você consiga atingir sono profundo e sono REM também. Telas, né? Telas é uma grande questão. O ideal é que a gente consiga ficar 60 minutos, pelo menos, sem telas, sem acesso a telas antes de dormir, e que a tela não seja a primeira coisa que a gente faça ao acordar. Idealmente, no mundo ideal, quando a gente vai falar da nossa ancoragem circadiana, eu já falei de ciclo circadiano aqui com vocês, por exemplo, quando a gente fala de cronotipo, no mundo ideal, a gente tem pelo menos 30 minutos de exposição à luz natural todos os dias acordar. Eu não sei se você já ouviu falar da importância de você, por exemplo, deixar alguma frecha de luz para que de manhã você seja acordado com a luz natural. Isso é por conta desse benefício mesmo de você ter essa exposição logo pela manhã, que isso aí vai te ajudar a você conseguir ter uma boa noite de sono e quando você acordar desse sono, que você consiga ter uma boa performance. A responsabilidade sobre essa parte da nossa biologia, do nosso funcionamento, é nossa. E isso é o básico, mínimo que a gente pode fazer se a gente quer performar e se a gente quer melhorar a nossa produtividade dentro daquilo que a gente está fazendo. Lembre-se que aprender começa no corpo. Você aprende a engatinhar, você aprende a andar, você aprende a falar e você também precisa aprender sobre o seu próprio funcionamento para que você consiga performar cada vez melhor, mas acima de tudo, para que você priorize o seu bem-estar, a sua saúde física, a sua saúde mental. Sono e exercício físico, eles são excelentes para produtividade, sim, para aprendizagem também. Mas eles também são aspectos básicos e mínimos que a gente precisa para que a gente garanta um bem-estar, para que a gente garanta uma saúde física boa, para que a gente consiga aí ter um desenvolvimento cognitivo, mas também um desenvolvimento ao longo da vida favorável à nossa vida e nossa vivência nesse mundo. E é isso, pessoal. Como vocês sabem, aprender é o seu novo superpoder, é a habilidade que vai te manter relevante em qualquer futuro
E este vídeo é sobre aprender a cuidar da sua base. É sobre você aprender a cuidar daquilo que é o mínimo necessário para você aumentar a sua performance, a sua produtividade e se destacar. Até a próxima!